Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Direito e Cidadania, hoje recebendo um amigo, uma pessoa querida, promotor de justiça em Guarujá, na Infância e Juventude, Dr. Ismael Chama Júnior. Ele já falou um pouquinho da questão do menor, como funciona no Guarujá. Eu prometi para vocês o seguinte, questão das drogas. É um assunto polêmico, ninguém gosta de tocar nesse assunto. É uma ferida, é um câncer, é um cancro da sociedade. Mas se a gente não atingir o problema na raiz, no nascedouro, a gente sempre vai falar que as drogas estão aumentando, que os jovens cada vez mais cedo estão usando drogas, e cada vez a gente vai vendo as questões dos crimes. Muitos crimes hoje, eu falo, pela minha experiência como advogado, roubo, furto, homicídio, normalmente você vai ver, tem alguma coisa de droga, ou alguém que usou a droga, ou alguém que é viciado. É assim que o senhor vê lá na Infância e Juventude? Também vejo dessa forma. Vejo duas categorias, os meninos que praticam o roubo para manter o vício, precisa roubar para poder pagar a dívida, né, com o traficante, e os meninos que já entraram no tráfico e que esses são mais difíceis de se recuperar. Os que estão no roubo eu acho que é mais fácil, os que estão no tráfico fica mais difícil, que já está no mundo do crime, fica difícil o seu retorno para convívio em sociedade. Mas as drogas trazem um problema muito grave, é a questão do vício, né? Embora o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entenda que tem que se liberar, tem que se permitir o uso, a gente tem um médico, né, especialista nesse assunto, que é o Dr. Ronaldo Laranjeira, e ele é totalmente contra a liberação da maconha, porque já, né, demonstrou ele que a maconha é a porta de entrada para as drogas mais fortes. O princípio ativo da maconha não é o mesmo dos anos 70, né? Hoje é muito mais forte, então ela acaba causando um vício, esse vício faz com que o menino não consiga, né, mais ter a satisfação, né, ter aquela emoção, aquilo que ele precisa sentir com a maconha, e ele acaba passando para o crack e depois hoje para outras drogas aí mais baratas que acabam, né, com o nosso cérebro. Olha, o promotor de justiça tem que trabalhar na sociedade. Deixar um abraço para o meu amigo lá de Praia Grande, Carlos Cabral. Ele faz palestras, a agenda dele está cheia, por isso que às vezes ele não aceita o convite para o meu programa, mas você está convidado, hein, Carlos Cabral. E realmente é isso que acontece. Às vezes o doutor... Faz parte do Amor Exigente, ele faz parte da, né, palestra, da doutor Cabral. Exato. Então acontece isso, o promotor tem esse trabalho. Pelo que o senhor verifica lá com a alteração da lei, hoje em dia, né, felizmente ou felizmente, a sociedade vê o jovem que é o adolescente ou o maior sendo, às vezes, acontecendo de ser abordado pela polícia militar com um baseado e acaba sendo liberado, né? Não é considerado mais traficante, não é considerado mais partícipe de um outro crime, ele é liberado. E o que acontece? Aí a história lá na Infância e Juventude, o menor, que a mãe vai lá, às vezes chora, reclama, porque apresenta o menor dali a 5 dias para o promotor. Como é que o senhor verifica essa orientação? Só tem esse caminho para as pessoas mais humildes, realmente se socorrer da municipalidade, dos órgãos que possam prestar assistência assistencial e psicológica? A droga, embora não seja considerada mais um crime no sentido de pena para o usuário, né, ela é um problema de saúde pública. O Estado criou os CAPs, né, e na infância o CAPSI, que é o Centro de Apoio Psicossocial para ajudar as pessoas que acabam usando droga, né? Tem o CAPS AD, álcool e droga. Na infância só tem o CAPSI, que seria para pessoas portadoras de deficiência, mas acaba também utilizando para os drogaditos. Só que é tratamento ambulatorial. Dependendo do estágio que o jovem tiver, né, desse vício, o tratamento ambulatorial não é suficiente, porque ele foge de casa, ele não vai no tratamento, ele não obedece às regras em casa, ele pratica pequenos furtos em casa. Então, às vezes, precisa-se de uma internação compulsória. Eu acho que o Estado está chegando muito tarde nessas crianças e adolescentes. Ele tinha que ter o preventivo. A gente acaba sempre fazendo só o repressivo. Gasta muito mais e não tem eficácia. O que todos os médicos falam, o Brasil realmente não tem nem estatística. Se usa, o Dr. Marcos Alonso vem ao programa fala que estatística de médica se usa dos Estados Unidos. Quer dizer, tinha que ter uma política de estatística, de verificação e prevenção na questão das drogas. Seria muito mais barato para o Estado do que punir e prender as pessoas, né? Exatamente, até porque essa questão, né, como eu falei, saúde aí é uma questão de políticas públicas. A gente precisava investir mais na prevenção e não depois que o menino tiver já viciado, usar métodos aí de internação compulsória ou outra que não vai resolver. Olha, eu não sou viciado em novela, eu só tenho a Rock Santeira, a Tititi, a Fera Radical, mas não sou viciado em novela. E tem uma outra que está na Globo agora, o Astro, onde o filho faz toda a questão de rebeldia contra o pai, que é famoso, que é dono de supermercados, e fica pelado. Aí o pai vai e interna. Como é que essa questão que o senhor vê lá na sua atividade profissional, uma questão de obrigar, mas um pai tem que tomar essa decisão de ter que internar um filho, quer dizer, compulsoriamente, quer dizer, vai criar uma rebeldia, vai criar uma revolta ao primeiro plano. Como é que o senhor vê como promotor essa questão? Esse é o último recurso que um pai utiliza, que eu vejo lá. O pai tenta de tudo. O pai tenta ajudar, o menino tenta pagar
né, quando tem condição, pagar psicólogo, levar para o tratamento, fazer tudo, mas só no desespero, quando ele vê que não tem mais jeito, quando o filho às vezes está, né, jurado por causa de dívida, ou porque está praticando o furto, ou porque acaba praticando roubo para manter o vício, aí no desespero o pai acaba tendo que fazer mesmo a questão da internação. O grande problema é que a maioria não tem dinheiro para pagar uma internação compulsória, que é muito cara, e aí a gente tem que recorrer para o Estado. É o único jeito. Olha, só para vocês terem uma noção, que a gente verifica no dia a dia, é o seguinte: imagina você sendo assaltado na rua, você fica uma semana, um mês, às vezes meses, com aquela sensação de colocar a arma na sua cabeça, com aquele clique, né, de puxar o gatilho, de puxar, né, o cão da arma. Você imagina você estar com um filho dentro da sua casa e começa a assumir relógio, televisão, geladeira, fogão. Então, aquilo que você tem de medo na rua, de trauma, de ser assaltado, de segurança, acontece na sua casa com a pessoa que você mais ama, que é teu filho. Isso a gente vê no dia a dia. Então esse é o problema que o Dr. Osmar às vezes está se referindo. É quando um pai tem que tomar essa dura decisão de criar uma revolta ainda mais, mas tentar salvar um filho. Porque às vezes, se ele não fizer isso, o filho às vezes acaba morrendo na mão de um chefe de boca de tráfico, um traficante, porque se não paga a dívida, é o que acontece com eles que estão devendo, né? Infelizmente é isso. Fora a questão do menino ficar mais violento, né, se não acata as regras, e se estiver ajudando ele, tentando fazer o tratamento, né, ambulatorial, tem a questão ainda da abstinência, né? Quando está na abstinência também tem vários problemas que traz. Casa, arrebenta tudo. E não é qualquer família que está preparada para isso. Toda vez que o Dr. Osmar vem ao o programa passa logo, muitos assuntos, e hoje consegui atingir todos os objetivos. Se faltou alguma coisa, o Dr. Osmar volta ao programa. Fique tranquilo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado. Perfeito. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, voltamos já.